Olá! Iniciaremos agora a disciplina de Direitos Humanos, totalmente direcionada para o concurso da GMF, Guarda Municipal de Fortaleza. Direitos Humanos é um tópico que está inserido no conteúdo de Direito Constitucional e veio bastante leve. A banca basicamente cobrou o conceito, a classificação e a evolução em gerações ou dimensões. E acaba que é uma parte do conteúdo dos direitos humanos que tem uma relação muito próxima com o direito constitucional, mais especificamente com seus direitos fundamentais, tornando o assunto bastante leve, simples, fácil de se estudar. Então, é o que nós vamos estudar a partir de agora. Direitos humanos para a GMF. Vejam bem, começo com o tópico Direitos Humanos, conceito, categoria, geração e características. Em que consiste direitos humanos? Qual a origem dessa disciplina? Por que ela está sendo cobrada no seu concurso? Inicialmente, eu quero montar para vocês aqui um histórico, a linha do tempo dos direitos humanos, para a gente entender a relação dessa disciplina com o próprio direito constitucional, tá bom? Então, vem comigo aqui para o quadro, que nós vamos fazer essa relação de forma bastante objetiva. Eu vou começar aqui com um marco histórico, que é o surgimento da Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU surgiu pós Segunda Guerra Mundial, num momento histórico assim bastante marcante. O ano era 1945. O mundo inteiro passava pelas atrocidades da Segunda Guerra Mundial, pelo Holocausto. Então, um grupo de países eram membros da antiga Liga das Nações, decidiram se unir novamente para discutir o que eles deveriam fazer em busca dessa tão esperada paz mundial. Qual foi o erro que eles cometeram, permitindo que eclodisse a Segunda Guerra, se eles trabalharam tanto para ela não existir? Então foi nesse momento que esse grupo de países reuniu-se para criar esse organismo internacional. A ONU é criada através de um documento internacional, um tratado chamado Carta das Nações Unidas. Através do documento chamado Carta das Nações Unidas, esse grupo definiu metas para atingir a paz mundial. Para isso, era necessário internacionalizar a proteção humanitária, conseguindo incluir na ONU o máximo de países possíveis. Eles chegaram à conclusão de que o erro praticado por eles, cometido por eles, à época da Liga das Nações, foi pensar que a guerra se limitava ao continente europeu. Parecia que a preocupação inteira estava no continente europeu, quando na verdade a guerra atingiu o mundo inteiro. Daí então que criam a Carta das Nações em 45, conseguem a adesão de um bom número de países, inclusive o Brasil é membro desde 45, e os países saem de lá da ONU, São Francisco, Estados Unidos, com a certeza de que eles devem atuar para implementar direitos humanos nas suas próprias leis, nas suas próprias constituições. Só que aqui temos um problema. A Carta da ONU limitou-se a definir os propósitos da ONU, que é a busca da paz mundial, mas ela não identificou nenhum dos direitos que deveriam ser introduzidos nas constituições, o que só foi feito 3 anos depois. Agora chegamos ao ano de 1948. O órgão mais importante da ONU, chamado Assembleia Geral, aprova aquele que veio a ser a referência internacional dos direitos humanos. Ele aprova a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa Declaração Universal, nós vamos ter aspectos relacionados a direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Agora, finalmente, nós vamos saber quais os direitos que devem ser introduzidos nas constituições de cada país, porque a ONU não disse. Isso foi dito em 48 através desta declaração. Países membros da ONU deveriam, de forma voluntária, incorporar esses 5 direitos. Direitos civis são as liberdades individuais, o direito que o indivíduo tem de ser quem ele quiser. Políticos, o direito que ele vai ter de participar da vida política do seu país, tomando decisões. Participação que pode ser direta ou indireta, é voto, plebiscito, referendo, iniciativa popular. Aqui também ele vai ter acesso a direitos sociais, é o Estado interferindo para a garantia de direitos mínimos, tais como saúde, educação, lazer, moradia, assistência, previdência, trabalho, transporte, segurança. Interferência também nos direitos econômicos.
Uma economia equilibrada também é direito humanitário. E cultural. O respeito às características culturais é uma forma de evidenciar o respeito aos direitos humanos de um povo, de um grupo, de pessoas, de um país. Então, assim, se os países não sabiam quais os direitos, agora eles passaram a saber. A ONU não podia impor os direitos da Declaração Universal. Então, ela foi sugerindo acordos, tratados, pactos. No ano de 1969, por exemplo, foi aprovado o famoso Pacto de São José de Costa Rica, que criou a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, uma forma de regionalizar a proteção humanitária no continente americano. O Brasil foi convidado, mas não compareceu. Provavelmente porque, à época, o país passava por uma ditadura militar, era o auge do AI-5, não havia porquê, não tinha sentido o Brasil aderir a um documento internacional que ele não ia colocar em prática, porque direito humano não era respeitado naquela época no país. Então o Brasil foi omisso durante um bom tempo, até que no ano de 1988 muita coisa mudou. É o ano da redemocratização do país. É o ano em que é promulgada a atual Constituição Brasileira de 88. A nossa CF/88, que não é a primeira Constituição brasileira. Na verdade, já é a 7ª Constituição brasileira. Antes da CF/88, nós tivemos Constituição Imperial, Republicana, Democrática, Estado Novo. Essa Constituição, ela apresenta um diferencial, porque ela não é apenas a primeira Constituição cidadã, ela é a primeira Constituição humanista da história do Brasil. Nunca antes na história do país evidenciou-se tanto direitos humanos como fez a Constituição de 88. Mas por quê? Porque o legislador constituinte de 88, de forma voluntária, ele foi lá na ONU e literalmente ele copiou os direitos presentes na declaração. Ele copiou os 30 artigos da Declaração Universal que tratavam de direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais e detalhou no seu texto, criando aquilo que conhecemos como direitos fundamentais. Então, o Brasil passa a ser um país humanista, ele passa a ter uma Constituição focada em direitos humanos, que privilegia, que evidencia direitos humanos, a partir da aprovação da Constituição de 88, a partir da criação de um capítulo próprio chamado Direitos Fundamentais, que foram criados tomando como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 48. Ou seja, foram necessários 40 anos para que o Brasil se tornasse um país que preserva direitos humanos. Daí então que nós temos uma semelhança muito grande entre essas duas matérias. Direitos humanos, lá da Declaração Universal, e direitos fundamentais. São matérias muito, muito próximas, não idênticas, muito próximas, tá? Não são idênticas. Por quê? Porque elas têm objeto, embora elas tenham o mesmo objeto de proteção, que é a pessoa humana, ambas querem garantir a proteção do ser humano. Embora elas tenham o mesmo objeto de proteção, elas não têm o mesmo conceito. Os direitos humanos têm fundamento no direito internacional, é a proteção do homem no campo internacional e está fundamentada em acordos e tratados. Já direito fundamental consiste na proteção do homem no campo interno, com base na Constituição Federal. Então, tem o mesmo objeto de proteção, a relação histórica é muito parecida, mas eu não posso dizer que direito humano e direito fundamental têm o mesmo conceito. Não digam isso numa questão de prova. Os conceitos são diferentes, porém o objeto de proteção é o mesmo. Qual o objeto de proteção? A proteção da pessoa humana. Independente de quem seja, independente do credo, raça, etnia, origem, independente até se é um criminoso. O requisito essencial para que alguém seja protegido na condição de pessoa humana é ser pessoa humana. Então, são matérias tão parecidas, são disciplinas tão próximas, que até as características que eu aplico a direitos humanos são parecidas com as características que eu aplico a direito fundamental. São inalienáveis, imprescritíveis, irrenunciáveis, veda-se o retrocesso, são inesgotáveis, são complementares, são inexauríveis. Até mesmo as características são muito próximas, porém o conceito não é o mesmo. Quando eles evoluem, evolui de forma também muito parecida.
Por quê? Porque nós estamos aqui abordando o chamado direito humano contemporâneo. Mas será mesmo que direito humano surgiu com a ONU em 45? Claro que não. A ONU em 45 é o marco histórico contemporâneo do momento. Mas se eu for atrás, lá no histórico do surgimento dos direitos humanos, eu não consigo nem chegar para vocês aqui e dizer em que momento essa matéria surgiu, em que momento essa proteção surgiu. Porque, na verdade, eu tenho um relato de direitos humanos na Bíblia. Há mais de 2000 anos. Eu tenho um relato no Antigo Testamento, no Novo Testamento, quando diz amar ao próximo, respeitar o próximo, não matar, não roubar. Isso já é reflexo de direitos humanos. Eu tenho a Revolução Francesa, eu tenho a Carta de João Sem Terra. Então, eu não consigo chegar para vocês aqui e definir exatamente o marco histórico. Eu consigo definir o marco contemporâneo. Ou seja, como os direitos humanos apresentam-se no momento. Como essa disciplina apresenta-se no momento. É o que eu consigo evidenciar aqui para vocês. Por isso que eu fiz todo esse contexto histórico, para que a gente compreenda a ONU como marco histórico, a sua evolução, saindo dos direitos humanos, chegando até os direitos fundamentais. Então, esse é o histórico. Fixa aí, observa bem as características, observe que hoje nós vamos garantir a efetivação desses 5 direitos na nossa Constituição de 1988. Não é à toa que quando você vai ver os capítulos dessa Constituição, eles evidenciam exatamente esses direitos, onde nós vamos encontrar aqui os direitos individuais e coletivos do artigo 5º, temos ainda os direitos sociais, onde o Estado vai interferir para a garantia de direitos. Temos direito de nacionalidade, que é o direito que todo indivíduo tem de ter uma pátria, de vincular-se a um país. E ainda temos os direitos políticos, que é o direito que nós temos de participar da vida política do nosso país, tomando decisões de forma direta ou indireta. Acabei de fazer para vocês aqui uma divisão dos direitos fundamentais, que toma como base também os direitos humanos. Então, de tudo isso aqui, o único que não vai cair para vocês é direito de nacionalidade. Fixa, portanto, esse quadro, ele é super explicativo para o que nós precisamos conhecer nessa disciplina. Então, venham aqui para o quadro. Direitos humanos. Acabamos de evidenciar o conceito. Direito humano consiste na proteção do homem no campo internacional. Direito humano tem fundamento em acordos e tratados internacionais. E direito humano acabou dando base para o que futuramente foi chamado de direito fundamental. Quando o país decide incorporar direitos humanos dentro do seu texto constitucional, ele chama de direito fundamental. Então vejam, nos regimes democráticos, toda e qualquer pessoa deve ter sua dignidade respeitada, independentemente de sua origem, etnia, raça, convicção econômica, orientação política, classe, idade, identidade sexual, orientação ou credo religioso. Toda pessoa tem o direito de ser respeitada na condição de pessoa humana. Dessa forma, podemos dizer que a proteção aos direitos do homem, quando materializadas em ordenamentos jurídicos, garantem o desenvolvimento da personalidade humana em total consonância com conceitos de justiça, igualdade e democracia. É o que se espera entre os membros de qualquer sociedade, bem como entre os indivíduos e seu relacionamento com o Estado. Então, esse é o conceito que nós vamos atribuir à disciplina de direito humano, que possui características próprias e que essas características próprias, ela vai estar subdividida em categorias e depois em gerações, como nós vamos ver ao longo do nosso curso. Mas, uma vez que já evidenciamos o conceito, já vimos todo o histórico da relação do direito humano com o direito fundamental, pois agora nós vamos passar para, logo em seguida, vamos passar para a classificação. Olha que eu tenho mais algumas observações para falar para vocês aqui sobre o conceito. Olha só. A partir dessas premissas, podemos dizer que cada Estado incorpora no ordenamento jurídico os direitos humanos mais próximos aos seus próprios valores, aos valores da sua sociedade, decidindo quais serão constitucionalizados, ou seja, aqueles que vão ser levados à categoria de direito fundamental.
bem como quais pertencerão ao nível infraconstitucional dentro do ordenamento. É o que nós chamamos de categoria. Então, quais seriam as categorias de direitos humanos? Tem direito humano que chega à categoria de direito fundamental e tem direito humano que fica na categoria de norma infraconstitucional dentro do ordenamento jurídico. Para ele chegar a direito fundamental, ele foi introduzido na própria Constituição. Olha de que forma. Comentei com vocês, então, que quando um país decide transformar direitos humanos em direitos fundamentais, na verdade, em direito interno, ele cria direito fundamental. Ele decidiu incorporar, portanto, criando o direito fundamental. Transforma direitos humanos em direito fundamental. Com relação a direitos humanos, o que a gente destaca aqui é o fato de que são 5 direitos. Direitos civis, que são as liberdades individuais, políticos, que é o direito que eu tenho de participar da tomada de decisões do meu país, sociais, que é o Estado garantindo a efetivação de direitos, econômicos, a interferência do Estado na economia, e ao mesmo tempo, respeitar direito humano é respeitar as diferenças, respeitar as características culturais de cada povo. Aí o Brasil decide incorporar referidos direitos. O que é que surgem? As categorias dentro daquilo que nós chamamos de direito fundamental. A primeira categoria, eu vou citar aqui como primeira categoria, os direitos individuais e coletivos do artigo 5º. Aqui nos direitos individuais e coletivos, evidencia-se a proteção do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, os direitos individuais e coletivos, eles relatam o direito civil. É o direito de você ser quem você quiser, onde você quiser, o direito de você se pronunciar na condição de pessoa humana e ser respeitado nessa condição. Aqui seria, portanto, a primeira geração, a garantia do Estado negativo, do Estado não interventor, do Estado que vai respeitar as liberdades individuais. Em seguida, vem um segundo bloco, chamado direitos sociais. Direitos sociais e do trabalho. Para a inserção dos direitos sociais e do trabalho, é necessário que o Estado observe que ele precisa agir. Diferente dos direitos individuais e coletivos, onde ele fica de fora só observando, nos direitos sociais do trabalho ele vai ter que agir. Ele vai ter que tomar uma providência positiva para garantir direitos, para amenizar desigualdades. Nos direitos sociais propriamente ditos, ele vai ter que garantir a todos, independente de qualquer característica, o direito à saúde, educação, lazer, moradia, assistência, previdência, trabalho, transporte e segurança. Mas quando ele chega no direito do trabalho, ele vai impor ao empregador a obrigação de proteger o trabalhador, garantindo direitos, como 13º salário, férias, licença, aposentadoria, 13º, aviso prévio. Então, quando eu chego em direito social e do trabalho, eu estou me alinhando aqui aos direitos sociais. Aí prossigo para a terceira parte do direito fundamental. Agora o meu direito é nacionalidade. A nacionalidade consiste no vínculo jurídico que o indivíduo vai ter com o país. É muito importante que você se vincule a um país para que você passe a ser detentor de direitos e deveres naquele país. Se eu não tenho uma pátria, se eu me mantenho na condição de apátrida, quem sou eu para usufruir de direitos? Então, nacionalidade também decorre de direito civil. Aí, em seguida, eu vou para o direito de participação popular. Aí é onde eu vou para direitos políticos, o direito que eu tenho de intervir, de tomar decisões que vão alterar a concepção política do meu país. Participação indireta, por meio do voto, mas também direta, onde você vai lá e diretamente toma uma posição. Plebiscito, referendo, iniciativa popular. Cai muito em prova. A participação popular limita-se ao direito de votar e ser votado? Não! Direito político não é apenas votar e ser votado, é atuar, é ter o sufrágio universal em suas mãos. Então, está aqui o direito político dentro da primeira geração de direitos humanos
Direitos políticos protegidos. Direito político é direito humano porque você vai interferir naquilo que se refere à dignidade da pessoa humana, de ter um governo que te represente, de ser ouvido. É direito humano porque você vai ser ouvido na condição de pessoa humana. Então, olha, o que eu estou evidenciando com vocês aqui são as categorias. Eu acabei de destacar com vocês as categorias relacionadas a direitos fundamentais. Tá aqui as categorias: direitos individuais e coletivos, direitos sociais do trabalho, nacionalidade e políticos. Essas categorias advêm dos próprios direitos humanos. Vejam, as 4 categorias advêm dos direitos civis, políticos e sociais. Econômico e cultural, tenho que dizer para vocês que meio que fica de fora. Por quê? Porque econômico e cultural, eles estão inseridos na seara constitucional, mas não diretamente relacionado ao direito fundamental. E lá na disciplina de constitucional, você vai estudar praticamente todas essas categorias aqui, salvo nacionalidade, porque a banca decidiu não cobrar. Mas ela advém sim também dos direitos humanos. Daí que eu apresentei categoria de fundamental com base em categoria de direitos humanos. Porque esses 5 direitos humanos aqui, eles são oriundos da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Aprovada por quem? Pela Assembleia Geral da ONU. Já o direito fundamental toma como base um capítulo próprio dentro da Constituição Federal Brasileira de 1988. Então, assim, rapidinho, nós já vimos nessa aula o conceito atribuído a direitos humanos, fazendo um comparativo com o direito fundamental, e acabamos de estudar também as categorias dos direitos humanos, comparando também, obviamente, as categorias de direito fundamental. Então, grava aí essa tela, fixa que isso aqui é importante, trata da própria evolução. E voltamos aqui para o nosso quadro. Falamos então de conceitos e falamos de categorias. Então, dessa forma, podemos dizer que a proteção aos direitos do homem, quando materializadas em ordenamentos jurídicos, elas vão garantir o desenvolvimento da personalidade humana em total consonância com os conceitos de justiça, igualdade e democracia. É o que se espera entre os membros de qualquer sociedade, bem como entre os indivíduos na sua relação com o Estado. Daí as categorias. Olha só o conceito. Quanto à conceituação, podemos dizer que os direitos humanos são todos aqueles considerados indispensáveis a uma vida em sociedade. Sim. São direitos indispensáveis a uma vida em sociedade. Uma sociedade organizada precisa, sim, respeitar e cumprir direitos humanos, aplicar direitos humanos no convívio social. Se você for lá para o Estatuto Nacional das Guardas, a Lei 13022, você vai ver que o respeito ao direito humano é um pilar, é um princípio de atuação da própria GMF, das próprias guardas municipais. Com pauta em quê? Na liberdade, na dignidade e na igualdade. 3 ideais da Revolução Francesa que acabam sendo fundamento base para o estudo dos direitos humanos. Do ponto de vista formal, os direitos humanos seriam aqueles positivados em instrumentos internacionais, como a Declaração Universal. Mas não somente esses, tá? Do ponto de vista formal, o direito humano também pode estar previsto em outros contextos. Ou seja, não somente na declaração. A declaração é um marco histórico, ela tem uma referência muito importante, mas eu não vou encontrar direito humano só na declaração, não. Aqui eu coloquei um quadro para vocês, para a gente destacar aqui rapidamente a diferença de direito humano para direito fundamental. Direito humano são direitos do homem, são aqueles derivados da própria natureza humana. Quando ele deriva da própria natureza humana, eu lembro aqui do justnaturalismo. Segundo a concepção do justnaturalismo, o direito humano é algo que antecede a própria pessoa humana. Antes do indivíduo existir, já havia direito humano. Na concepção, ele já é detentor de direitos humanos. É o justnaturalismo. É aquilo que diz que direito humano não depende de lei. Olha, o direito humano vem antes da lei. Justnaturalismo, direitos humanos,
independem de lei. Não é que não possa ter lei, claro que pode ter lei. A lei vai fortalecer o direito, mas não é necessário. Direito humano independe de lei. Ele não precisa de lei para existir. Com a concepção, o indivíduo já é tratado como pessoa humana. E essa teoria toma como base, qual é o fundamento? Acordos e tratados internacionais. Acordos e tratados internacionais que evidenciam a matéria. E quando eu vou para direito fundamental, são os vigentes em uma ordem jurídica concreta, ou seja, são aqueles que estão vigentes na Constituição Federal de 88 e nas demais normas do ordenamento jurídico brasileiro. Demais normas do ordenamento jurídico pátrio. Tá aí a diferença bem significativa. Na Constituição da República Federativa do Brasil de 88, podemos verificar a existência das duas expressões. Sim, ela menciona os dois, direito humano e, ao mesmo tempo, direito fundamental. Entretanto, nas passagens em que se consta a expressão direitos humanos, verifica-se que o legislador constituinte se refere a direitos previstos na ordem internacional. E nas passagens que conta direito fundamental, percebe-se que o legislador se refere a direitos positivados na ordem interna, ou seja, direitos fundamentais na ordem jurídica brasileira. Isso aqui é verdade, é fato. Você encontra direito humano e direito fundamental. Sabe onde é que você encontra direitos humanos? Você encontra nos artigos 1º, olha só, artigo 1º, artigo 3º e artigo 4º. No artigo 1º, você encontra como fundamento da República Federativa do Brasil. No artigo 3º, você encontra como objetivo fundamental. E no artigo 4º, você encontra como princípio internacional a prevalência dos direitos humanos. Princípio internacional que vai reger as relações do Brasil com outros países. Perfeito. Então, assim, fechamos conceito e fechamos categorias de direitos humanos. Na próxima aula, daremos continuidade, sabe com o quê? Com as características, onde você vai ver que cada vez mais os direitos humanos vão se aproximar dos direitos fundamentais. Muitíssimo obrigada e até nosso próximo encontro.